Bom dia a todos os servidores e colaboradores da Agência Nacional de Energia Elétrica e também a todos que estão presentes nesta reunião pública e aqueles que acompanham esta reunião pelo canal da agência na internet. Temos hoje a nossa plenária cheia, um dia importante. Cumprimento os diretores Fernando, a diretora Agnes, o diretor Ricardo Tille, e igualmente ao nosso procurador-geral, doutor Raul Lisboa, e também a nossa secretária adjunta, doutora Renata. Temos hoje, senhoras e senhores, o quórum de 4 diretores, sendo assim, declaro aberta a sessão da 20ª reunião pública ordinária da diretoria do ano de 2024. Gostaria aqui de saudar de forma muito especial o presidente da ASEA, o especialista Carlos Marcel, e também o diretor da ASEA, Benedito Gomes, e em sua pessoa cumprimentar todos os servidores da Agência Nacional de Energia Elétrica que estão aqui presentes e também que acompanham esta deliberação pública pelo canal da agência na internet. Também gostaria de cumprimentar de forma muito especial o presidente do Sinagências, o Fábio Gonçalves Rosa, e em sua pessoa cumprimentar todos os servidores das 11 agências de regulação federais de nosso país. Senhoras e senhores, temos alguns comunicados a fazer referente a eventos da agenda da ANEEL que ocorreram ao longo da última semana. No dia 5 de junho, ocorreu visita da delegação nigeriana à agência. O governo nigeriano realizou uma missão no Brasil para adquirir conhecimento sobre o setor elétrico brasileiro e as experiências sobre políticas públicas, regulação e operação do sistema elétrico brasileiro. Como todos sabem, ao longo dos anos desde a criação da agência, a agência tem se tornado uma grande referência mundial em regulação, graças ao trabalho incansável dos nossos servidores. Na quinta-feira, dia 6 de junho, ocorreu o encontro da ANEEL com os analistas de investimentos do setor elétrico. Esse evento ocorreu na sede da ANEEL. Ele tem como objetivo discutir sobre a atratividade de investimentos nos segmentos de geração, distribuição, transmissão e comercialização de energia elétrica no Brasil para os próximos anos. No dia 7 de junho, a representante da OCDE, Marta Baxter, visitou a ANEEL para ter uma reunião com a diretora Agnes da Costa. A reunião foi agendada com o intuito de apresentar a proposta e do processo de Progress Review em continuidade do Peer Review realizado na ANEEL no período de 19 a 21. Esse trabalho ocorreu pela OCDE e naquele trabalho, senhoras e senhores, a ANEEL foi indicada como uma agência reguladora de referência, tanto no Brasil como também de abrangência mundial. E a ideia é exatamente verificar os apontamentos que foram trazidos naquela pesquisa para que a ANEEL avalie o estágio de cumprimento das recomendações da OCDE. Também destaco que no período de 2 a 8 de junho, a ANEEL foi representada em visitas técnicas no âmbito do projeto Meta 2, Formação de Preço, que aconteceu na Noruega. A missão na capital da Noruega contemplou visitas às seguintes entidades: Nord Pool, e a principal entidade responsável pela operação do sistema elétrico, a Statnett, estatal proprietária da rede de transmissão da Noruega. Feitos os informes do dia, proponho a deliberação da ata da 19ª reunião pública ordinária da diretoria de 2024, que foi realizada no dia 4 de junho de 2024. Diretor, pela ordem, eu queria fazer uma correção no item 5 da ata da pauta da última reunião, onde foi ajustado o item 3 de determinação. Aqui já vou fazer a leitura. Determinar que a STD, no prazo de 150 dias, propõe a metodologia para análise do máximo esforço das transmissoras na cobrança dos valores de encargos rescisórios, a ser aprovado pela diretoria colegiada, incluindo procedimento para fiscalização dos valores eventualmente recebidos. E, por último, excluir o item 4 do que constava na ata anterior.
Só para dizer que, de fato, concordo, né, que eu tinha proposto esse item 4, mas aí, com esse ajuste no item 3, a gente entende que está atendido também. Perfeito. Então, peço à Secretaria-Geral que, por favor, faça constar na ata da 19ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL os ajustes apresentados pelo diretor Ricardo. Sendo assim, solicito ao secretário-geral que, por favor, enuncie os processos com sustentação oral e a ordem de julgamento definido por esta presidência. Muito bom dia a todos os servidores e colaboradores da ANEEL. Bom dia, senhores diretores, senhora diretora, senhor procurador-geral e a todos que acompanham presencialmente essa reunião aqui no auditório e também aqueles que nos assistem pelo canal da ANEEL no YouTube. A pauta dessa 20ª reunião pública ordinária da diretoria foi publicada na internet na última quinta-feira, contendo 30 itens. Os itens 6 a 30 correspondem aos itens de bloco, e para esses itens, os votos e atos foram disponibilizados previamente na página da internet, quando da disponibilização da pauta definitiva. Informo que, a pedido de todos os diretores, todos os itens dessa 20ª reunião pública ordinária foram retirados de pauta. Bom, eu gostaria de pedir licença aos diretores e a todos aqui presentes para fazer uma fala representando aqui todas e todos os servidores da ANEEL, inclusive que estão em peso aqui hoje presentes no nosso auditório, e das 11 agências reguladoras federais. A regulação federal no Brasil passa por um dos momentos mais delicados. A falta de pessoal é sistêmica em todas as agências, o que diminui a capacidade operacional das autarquias e leva seus servidores a uma sobrecarga extenuante. O quadro de pessoal das agências foi pensado para um país de 20 anos atrás, e mesmo por essa métrica encontra-se defasado. Os seguidos cortes orçamentários têm dificultado muito a atuação das agências reguladoras federais. Em paralelo, sofremos com a desvalorização dos servidores, o que resulta em insatisfação do corpo técnico e uma verdadeira fuga de cérebros. Em meio a esse cenário, os cineagências têm liderado um esforço de unidade em prol da regulação brasileira. Pela primeira vez na história, a pauta sindical da categoria conta com o apoio expresso de todas as direções das agências reguladoras. Mais do que isso, já são dezenas de parlamentares, entidades da sociedade civil e do próprio setor regulado sensibilizados em apoio à regulação e aos seus servidores. Dos 7 ministérios que possuem relação direta com as agências, 6 já declararam apoio expresso ao nosso movimento. Todos unidos em torno de um só grito: valoriza a regulação. Seguindo as negociações na mesa específica da regulação, no dia 22 de maio de 2024, o Cineagências reuniu-se com o governo para discutir o pleito dos servidores das agências reguladoras federais. Em síntese, o nosso pleito é pela reestruturação das nossas carreiras, posicionando-se junto às demais carreiras de Estado. Distorções históricas que penalizam nossos especialistas, nossos analistas, técnicos em regulação, técnicos administrativos e o plano especial de cargos, tanto na ativa quanto aposentados. Apesar do apoio de diversas autoridades à pauta dos servidores, a resposta do governo, propondo um reajuste de 9% em 2025 e 3,5% em 2026, simplesmente e sem qualquer posicionamento sobre os pontos da pauta, a não ser uma negativa injustificada, é insuficiente e inaceitável. Essa proposta nos traz a impressão de que houve total negligência sobre a importância e necessidade do fortalecimento da regulação brasileira. Isso não é trivial. A Constituição de 88 criou as bases para o Estado regulador. Desde então, tem-se ampliado de forma gradativa os mecanismos de regulação estatal e o fortalecimento da participação dos agentes que atuam segundo a economia de mercado. As agências reguladoras federais foram criadas nesse contexto e têm papel fundamental de manter em bom funcionamento o mercado por elas regulado, estabelecendo um ambiente de negócio saudável, ampliando a segurança jurídica para a atração de investimentos privados e garantindo a prestação de serviços públicos adequados
à população brasileira por meio da fiscalização. Tais ações, aliadas ao esforço de ampliação do investimento público e implementação das políticas sociais, contribuem para um crescimento econômico mais justo e sustentável do país. No entanto, o quadro de servidores das agências não tem sido valorizado na medida que outras carreiras federais, mormente em comparação com as demais carreiras que exercem funções típicas de Estado. Isso tem gerado efeitos adversos na atratividade e na retenção de quadros qualificados no âmbito dessas autarquias especiais, o que nos traz a apreensão com a capacidade de cumprimento de nossa missão institucional. Desde 2008, as agências reguladoras federais perderam mais de 3.800 servidores, o que equivale a um servidor por dia útil e representa uma perda significativa de força de trabalho e de expertise. A demora em acatar nosso pleito só agrava essa situação, comprometendo ainda mais a capacidade das agências de exercerem suas funções de forma eficaz. Alia-se a isso a ausência de reposição adequada desses quadros ao longo dos anos. Algumas agências sequer atingiram o quantitativo de servidores previstos em lei. Tais circunstâncias não se coadunam com o aumento constante das atribuições e exigências relativas ao atingimento e manutenção de alto padrão regulatório e as necessidades da sociedade na implementação de políticas econômicas e sociais que contribuem com a garantia de prestação de serviços essenciais. Por todo o exposto, a proposta apresentada na mesa de negociação não tem o potencial de mitigar as consequências desse cenário negativo instalado. Ao contrário, enfraquece mais ainda as agências reguladoras ao aumentar a nossa distância com as carreiras do ciclo de gestão, que hoje é de 30% e passaria a ser de 43%, o que diminuiria a atratividade da carreira, impactando negativamente a retenção de quadros experientes e capacitados e a atração de novos servidores. A título de exemplo, atualmente, a remuneração no final da carreira dos cargos de agências reguladoras é inferior ou, no máximo, próxima à remuneração inicial dos cargos de outras carreiras típicas de Estado, como as carreiras do ciclo de gestão. Assim, a proposta do governo é inaceitável e vai de encontro ao nosso objetivo de promover o fortalecimento da regulação com um corpo técnico reconhecidamente capaz e qualificado no exercício de suas atribuições. Conhecemos a importância e necessidade de nossas atividades para o desenvolvimento econômico e social do país. E, por isso, tentamos, de todas as formas, evitar qualquer situação que prejudique o bom andamento dessas atividades. Todavia, a condição é precária das agências reguladoras e atingiu um patamar insustentável, o que se reflete em sobrecarga de trabalho, com a assunção e acúmulo de atividades sobre cada servidor, e a necessidade de horas extras, inclusive em feriados e finais de semana. A adoção de soluções cada vez mais sofisticadas para contornar os percalços encontrados não conseguirão continuar garantindo o cumprimento de nossos compromissos. Os sacrifícios individuais dos servidores não são mais suficientes para contornar essa situação de precarização das agências. Assim, a postura do governo em negligenciar a importância das agências reguladoras poderá levar a um agravamento na prestação dos serviços regulados em curto prazo. O Cine Agências está liderando a categoria da regulação na luta pelos direitos dos servidores das agências. Aprovada em 8 de maio de 2024, a Operação Valoriza a Regulação está em curso e irá afetar as atividades em todas as 11 agências reguladoras federais nos próximos dias. Mais de 929 gestores e ocupantes de cargos em comissão já colocaram seus cargos à disposição como forma de protesto. Caso os efeitos da operação não sejam suficientes para sensibilizar o governo e a sociedade para o atendimento de nossas demandas, uma greve poderá ser deflagrada no âmbito de toda a regulação federal.
Se somos responsáveis pela regulação de mais de 60% do PIB brasileiro, e somente em 2023 foram arrecadados mais de 87 bilhões ao exercermos nossas atividades, o atendimento à integralidade do nosso peito se configura perfeitamente possível. Lembramos que o meritoso desempenho das agências reguladoras só foi possível pela dedicação do corpo funcional desses órgãos, que, apesar de todas as dificuldades que a gente enfrenta, inclusive com recente contingenciamento de 20% do orçamento, pela nossa resiliência, a gente tem conseguido cumprir com exaustão, mas com excelência, a nossa missão institucional. Como bem disse o presidente Lula, é necessário saber o que é gasto e o que é investimento. Então, compartilhamos do mesmo posicionamento do presidente, visto que a nossa pauta de reestruturação da carreira e equiparação ao ciclo de gestão não é gasto, mas sim investimento. Essa pauta foi deliberada em assembleia, no Cine Agências, e elaborada por meio de um processo de amplo diálogo e escuta de todo o conjunto de servidores das 11 agências reguladoras. A organização e transparência fizeram dessa pauta uma construção coletiva das categorias que compõem o quadro funcional desses órgãos. A formação de grupos técnicos por categoria permitiu e ainda permite amplo debate e ajustes ao longo desse processo. O esforço pela busca dos dados e argumentos técnicos para embrasar a proposta resultou numa pauta robusta e bem fundamentada. Mas isso tudo não seria possível sem a efetiva participação e comprometimento de todos os servidores. O engajamento desses servidores em todas as etapas culminaram, então, agora na Operação Valoriza Regulação, com levantamento de atividades específicas realizadas por cada agência para as ações de operação padrão e no comprometimento dos colegas que se colocaram voluntariamente à disposição enquanto pontos focais em cada local de trabalho. Nesta construção, o olhar para dentro de seus processos de trabalho, empregando toda a inteligência coletiva acumulada ao longo de nossa atuação, foi um momento de reconhecimento e valorização que nos cabia fazer há muito tempo e que agora se concretiza e faz com que a sensação de pertencimento ao órgão regulador seja cada vez mais forte. Nos reconhecendo e valorizando, tomando consciência de todo o nosso trabalho a partir desses momentos de troca de experiência, criamos as bases para sairmos da regulação que temos para a regulação que queremos, tão necessária ao pleno desenvolvimento do país. Base essa que gera a energia necessária para o engajamento cada vez maior de todos nessa pauta comum de construção da nossa carreira e fortalecimento da regulação nacional. Em todos os momentos, a participação de todos nós é essencial e fundamental. O sucesso da nossa mobilização, concretizada nas ações da Operação Valoriza Regulação, depende de cada um e de todos nós. É pela união de saberes, pela troca de experiências, pelos exemplos de participação, grande ou pequena, mas dentro da disponibilidade de cada um, que a gente vai avançar. Cada um e cada uma é importante nesse momento, não importando o tamanho ou a forma de participar. Confiando no nosso processo instaurado, participando ativa e diretamente, divulgando, encaminhando suas sugestões nos grupos, estando presencialmente ou virtualmente nos momentos mais expressivos, não apenas agora, mas durante toda a negociação e após. É com essa compreensão e esse sentimento que chamamos todos e todas a participarem. Informe-se, adira ao processo, procure os pontos focais ou se voluntarie com um deles. Troque experiências positivas com os colegas de suas agências e de outras. É assim que construímos nossa pauta e é assim que vamos garantir um olhar mais maduro do governo e de todos que são afetados por nosso trabalho, para que a nossa pauta, em prol do fortalecimento da regulação nacional e de toda a sociedade, vá adiante. Por isso, reiteramos a solicitação de participação e apoio de todos os servidores e servidoras, líderes e liderados, órgãos e instituições, agentes e sociedade, nesse processo em defesa da regulação nacional.
Somente juntos vamos concretizar, conscientizar o governo sobre a importância e a necessidade de se valorizar e fortalecer a regulação nacional. Valoriza a regulação. Bem, Renata, obrigada por suas palavras. Acho que dá para ver que você fala realmente em nome dos servidores da agência, né, e das agências. Quando a gente pensou, né, sobre o rito extraordinário dessa reunião, hoje os diretores, né, nós entendemos que realmente a gente tinha que parar um pouquinho para refletir sobre isso. Então, vou fazer algumas ponderações que entendo que são relevantes para a gente, né, para a agência, para as agências e para o Brasil. Eu acho que é importante a gente voltar um pouquinho na história, que veio nessa sua fala, Renata, de como que nasceu, né, a regulação econômica e técnica no Brasil. O Brasil, né, e muitos de vocês participaram disso, né, criou essa regulação num contexto de liberalização dos mercados, quando o Estado brasileiro resolveu desinvestir ou parar de investir na atividade econômica para centrar seus esforços e recursos em atividades mais precípuas, como a educação, a saúde, a segurança pública. E aí, em 97, nasceu a ANEEL, começou suas atividades regulando o mercado de geração hidrotérmico, composto por grandes players, a maioria estatal, de pouquíssimos players privados, e poucos players, principalmente em transmissão, eram muito pequenos, muitos poucos agentes. E tínhamos já, então, algumas distribuidoras públicas e privadas. E aí, também, naquela época, pouquíssimos grandes consumidores livres industriais, comercializadores. Então, a gente nem falava muito disso. E, de lá para cá, o Brasil precisou crescer, e, da mesma forma, o setor elétrico. As políticas públicas foram desenvolvidas para diversificar a matriz elétrica, permitir a integração das novas renováveis, aproveitando os recursos energéticos naturais dispersos em todo o território nacional. E, assim, foi preciso expandir o sistema de transmissão, para escoar toda essa energia para os centros de carga, empoderar o consumidor, muitos deles hoje podendo gerar sua própria energia. Então, de 2001 a 2023, a capacidade instalada do parque gerador brasileiro saiu de 81 gigawatts para 228 gigawatts, apenas olhando para os recursos contratados dos grandes empreendimentos. E a isso se somam os quase 30 gigas de geração distribuída. Na transmissão, em 2011, eram 70 mil quilômetros de linha de transmissão. Em 2022, a gente chegou a quase 180 mil quilômetros de linha. E, com os leilões já realizados nos últimos anos, a gente estima para 2027 mais de 216 mil quilômetros de linha de transmissão, passando por todo o território brasileiro. Então, os servidores dessa casa, acho que com muito orgulho, nesses seus 26 anos, podem dizer que contribuíram para construir essa história de sucesso, que a gente conta também com muito orgulho, inclusive nos fóruns internacionais. O Brasil, ele consta no mundo como um caso de sucesso, de país em desenvolvimento, que logrou êxito na atração de investimentos privados para a expansão do setor elétrico, com inclusão energética e com energias limpas, com base no marco legal e regulatório estáveis. Com isso, o setor que a agência ANEEL regula mudou muito. Estamos falando hoje de mais de 2.000 geradores, de mais de 523 comercializadores, de mais de 12.700 consumidores livres e especiais, de 379 transmissoras. E fora, né, as mais de 100 distribuidoras que a gente tem no Brasil. E, nesse ínterim, o que aconteceu com a agência, né? A agência não faz concursos públicos desde 2010, vem perdendo seus experientes e valiosos servidores para a aposentadoria, para o setor privado e para o próprio setor público. Os salários são incompatíveis com o próprio ciclo de gestão do qual a minha carreira, eu sou gestora pública, faz parte. E a gente entende isso como muito injusto, de verdade, porque são serviços relevantes prestados para a sociedade da mesma forma como o ciclo de gestão. E a agência possui hoje 206 vagas em aberto que a gente não consegue ocupar. A gente precisa, sim, fortalecer as agências reguladoras federais. E, no caso do setor elétrico, não só o setor mudou,
Mas o mundo mudou e a gente precisa que a regulação seja flexível e adaptativa para acompanhar todas essas mudanças que são muito grandes. Então, a gente começa falando, basicamente, o que a gente tem visto todo dia na televisão, emergências climáticas. A gente tem falado muito aqui na ANEEL sobre resiliência de redes. E a gente precisa de respostas rápidas do quadro técnico da agência. O caso recente do Rio Grande do Sul mostrou todo o comprometimento desse quadro de servidores. E, óbvio, a gente tem que ser muito sincero em dizer que toda essa agência é muito solidária, né, aos cidadãos do Rio Grande do Sul na situação em que eles estão passando agora. Não falando só de emergência climática, a gente está falando no mundo de redução de emissões. E aí todo mundo fala sobre a eletrificação das economias. Imaginem o quanto que a agência vai ser demandada para ajustar suas regulações, flexibilizar várias coisas para possibilitar essa eletrificação crescente da economia. A gente fala também de industrialização verde. Então, a gente está sempre olhando para a criação de emprego e renda e a gente mede os nossos resultados com os investimentos, com os empregos e renda que a gente cria, mas também a discussão que está muito na pauta e agora na agenda do G20 é muito forte, é o que a gente fala de affordability, é da capacidade de pagamento dos consumidores. E aí a ANEEL tem participado muito forte nessa agenda também, porque a gente tem que usar o movimento da transição energética para reduzir desigualdades no Brasil e nos países em desenvolvimento. Então, e aí o diretor Sandoval mencionou, essa semana a gente recebeu a representante da OCDE aqui para falar do nosso Progress Review, porque a agência ela é comprometida com o seu contínuo aperfeiçoamento. E é muito claro, o que a gente observou? Que é muito claro que, no mundo, os servidores das agências reguladoras eventualmente ganham mais do que os outros servidores públicos, porque eles trabalham com atividades reguladas, com interesses econômicos muito grandes. A gente está sempre aqui nessas reuniões falando de bilhões de reais. E, então, assim, a gente vê essa disparidade e a gente fica um pouco chocado com isso. Mas outro ponto que eu acho que, para concluir minha fala, que eu acho que é importante dizer, a OCDE avalia, né, as agências reguladoras no mundo, olhando para vários critérios, para mostrar o quanto, né, as agências são de excelência ou não, e a ANEEL sempre muito próxima dessa excelência, e por isso que a gente quer continuar fazendo o Progress Review, e os indicadores que a gente olha, transparência, participação e accountability. E aí, a ANEEL tem feito um trabalho muito grande fora, né, a gente tratar de todos os nossos processos, mas de aperfeiçoamento interno e das suas práticas. Então, a gente está falando aqui de uma agenda regulatória que a gente aprova todo ano, olhando para 2 anos para frente. A gente aprovou recentemente o planejamento estratégico olhando 5 anos para frente e sempre colocando na nossa lista de to-dos, de coisas para fazer, muita coisa, e essa agenda só cresce. E, além disso, o que a gente vê? Como o setor elétrico está mudando, toda a reunião de diretoria, os processos chegam aqui e a gente toda hora manda para as áreas técnicas novas determinações. Então, fora a agenda regulatória, fora o planejamento estratégico, a gente aqui toda semana manda para as áreas novas determinações de coisas que eles têm que fazer. E, no paralelo, a gente tem que reconhecer o valor que existe para a sociedade do acompanhamento do controle externo. E eles ficam olhando, né, para a nossa agenda regulatória, para o nosso planejamento estratégico, para todas as determinações de diretoria e fica em cima da agência. O que vocês estão fazendo sobre tudo isso? Então, assim, tem um lado assim, que a gente vê que é desumano. Assim, honestamente, a nossa capacidade humana de responder a isso tudo ela é muito limitada, por mais que esse quadro aqui seja extremamente comprometido em fazer isso. Então, eu tenho que dizer assim para vocês, para concluir, né, que o movimento Valoriza a Regulação possui o meu integral apoio. A gente precisa de mais talentos na regulação e a gente precisa que todos os seus talentos sejam bem remunerados para que queiram continuar prestando seu relevante serviço à sociedade e aos mercados regulados, tão importantes para o crescimento e desenvolvimento inclusivo e sustentável do país. É isso, obrigada. Bem, bom dia a todos. Cumprimentar os servidores da agência, os representantes da ASEA, representantes de Sinagências. E, partindo bem de onde a diretora Agnes encerrou a sua fala, podem saber que de mim vocês têm todo o integral e restrito apoio. Eu também sou servidor público, sou membro da Advocacia Geral da União. Em 2015, houve um movimento também na AGU para valorização da carreira. E, em 2015, centenas de procuradores, advogados da União, entregaram seus cargos, eu fui um desses, à época, cargo de chefia,
justamente para mostrar o quanto que era relevante a atuação diária dos servidores, dos membros da AGU. Então, saibam que podem contar em tudo o que entenderem, que é importante, com o apoio deste diretor e certamente toda a diretoria. E eu digo isso no início porque, numa perspectiva em que os servidores buscam fazer reverberar suas demandas, é sempre fundamental e importante ter o apoio, seja do corpo diretivo, se é uma agência reguladora, dos escalões superiores, porque é justamente isso que faz com que tenha ainda mais peso o pleito dos servidores. Então, o pleito dos servidores ele não é um pleito dos servidores da ANEEL e de outras agências reguladoras. Podem ter certeza que é um pleito de todas as agências reguladoras e, como consequência, de todos os diretores das agências reguladoras. Eu não tenho dúvida nenhuma que a atividade de regulação, como foi dito na manifestação lida pela Renata, como foi falado agora há pouco pela Agnes, é uma atividade típica de Estado. Eu não tenho dúvida nenhuma. Regular um setor econômico de bilhões de reais, em que decisões das agências reguladoras, a partir de notas técnicas e manifestações do seu corpo diretivo, impacta o setor, fazendo com que o vetor de desenvolvimento econômico ele seja respondido ou não pela agência reguladora, é sim uma atividade típica de Estado. E eu tenho certeza que isso é um reconhecimento que os servidores das agências reguladoras eles merecem ter numa perspectiva de, pelo menos, equiparar ao ciclo de gestão no aspecto remuneratório, porque, em termos de responsabilidade, já, pelo menos, é a mesma. E quando a gente fala de responsabilidade, e isso é algo que dá para se notar todo dia aqui na ANEEL e, certamente, em todas as demais agências, capacidade, compromisso, comprometimento, competência, não falta para nenhum servidor aqui da agência. A Agnes tinha dito ainda há pouco da fuga de talentos que nós temos e do déficit de servidores e da ausência de concursos nos últimos 10 anos, pelo menos 10 anos. Ainda que daqui a pouco nós tenhamos aqui 40 servidores, e esperamos 40 servidores, são 40 servidores que, independente da formação que têm e até mesmo do background profissional que tragam, eles vão ter aqui uma rampa de aprendizado muito grande com todos os servidores aqui da agência. Isso vai se reproduzir em todas as agências reguladoras. Então, a questão ela não é numérica, ela é qualitativa. Os servidores que aqui estão hoje na agência, eles estão por opção, porque o mercado paga o peso em ouro para eles irem e levarem não só o conhecimento técnico, mas a memória da regulação. A Agnes estava historiando o tempo que nós temos aqui de agência reguladora. A agência reguladora que nós temos foi escrita pelos servidores que estão aqui na agência. Então, o reconhecimento ele deve ser feito não só em termos retóricos, mas também em termos financeiros. E eu faço coro ao que foi falado agora há pouco pela Renata, fazendo referência ao presidente da República. Certamente, esse reconhecimento e valorização não é atribuir gasto ao orçamento da União. Na realidade, é investimento. Porque, na medida em que nós temos investimento em pessoal, o trabalho dos servidores ele é um trabalho que beneficia a diretoria e, por via de consequência, a todos os agentes regulados. Então, eu não tenho dúvida de que é um investimento que nós devemos perseguir. E, justamente nessa perspectiva, um ponto que eu gostaria aqui de trazer para o colegiado, Sandoval, Ricardo, Agnes, eu penso que esse momento, esse bonito momento em que todos os servidores de todas as agências estão aqui, mas especialmente da ANEEL, eu acredito que nós podemos dar um passo além, de aprofundar um pouco esse nosso compromisso e pedir, fazer um ofício dirigido ao Ministério de Gestão para que tenha uma reunião dos dirigentes da ANEEL com representantes dos servidores, para que possamos mostrar que isso aqui não é um pleito dos servidores, mas é um pleito de toda a agência reguladora. Então, é com essa última sugestão, eu encerro aqui a minha fala, reiterando o meu compromisso integral com essa batalha dos servidores. Bom dia a todos os servidores. Queria começar primeiro parabenizando a Renata pela fala, representando todos os servidores, parabenizando todos os servidores que estão aqui mobilizados nesse justo pleito, parabenizando todos que nos acompanham também pela internet. Dizer que a diretoria da ANEEL acerta quando apoia os servidores nesse pleito de valorização da carreira de regulação. Acerta a diretoria,
como não seria diferente, tem o meu integral apoio, como da doutora Agnes, do doutor Fernando, e tenho certeza que o doutor Sandoval, no intuito de apoiar todo o pleito feito por servidores. E aí, de antemão, concordo com a sugestão do Fernando de fazer um ofício ao Ministério de MDIC, né? MGI, desculpa, para nos reunirmos e colocarmos a importância que tem essa reivindicação para o setor de energia elétrica como um todo e para manter essa agência reguladora funcionando bem. Digo isso porque o maior ativo dessa casa não são os computadores, o prédio, a mesa. O maior ativo dessa casa é o conhecimento técnico que esses servidores carregam, essa história do setor de regulação. A agência, sem esse ativo, essa agência não é nada. O setor elétrico não é nada sem esse ativo, esse importante conhecimento, esse vasto conhecimento de um setor, tentando não ser muito redundante, mas difícil, que regula investimentos privados da ordem de bilhões de reais por ano. Setores que funcionam no país, eu posso dizer com toda tranquilidade que o setor elétrico é uma infraestrutura que funciona tão bem que chega em praticamente todas as casas no nosso país. É o serviço público mais democrático que atinge maior quantidade de pessoas. Isso graças a essa agência que vem há 26 anos trabalhando, construindo isso, um setor que passou, como bem disse a Agnes, trouxe número, passou por mudanças nos últimos 26 anos, 25 anos, totalmente diferente. Eu prego muito onde eu vou falando sobre isso. O setor elétrico é um outro setor elétrico do que quando a agência foi estudada para regular. A Agnes trouxe muito bem em números aqui, a quantidade de agentes era um setor hidrotérmico, com um número pequeno, que eu não me lembro aqui, de transmissoras, distribuidores estatais. Hoje, praticamente, não temos, com raras exceções, investimento estatal no setor de energia elétrica do Brasil. O investimento é todo privado. E cabe a essa agência manter esse sistema forte, funcionando, competitivo, e a gente tem feito isso com muito zelo e com muito sucesso. Eu também corroboro a fala do Fernando, no mínimo, a responsabilidade do servidor das agências reguladoras, que inclui todas elas, a carreira de gestão, do ciclo de gestão, no mínimo igual, no mínimo. E aí me atrevo a falar que a responsabilidade aqui é maior, porque aqui estamos falando de infraestrutura de Estado que não pode falhar. E aí, com toda a tranquilidade do mundo. Posto isso, eu vou só reiterar aqui que contem comigo, o que os servidores precisarem, estou de portas abertas, aonde for preciso, a gente está representando, está esclarecendo, solicitando o apoio dessa causa. Eu entendo que aqui essa fala não vai só para o governo, eu acho que chamar o setor elétrico como um todo, os empresários que fazem investimento, para que se mobilizem também e vá ao governo, demonstrando que, sem uma agência reguladora forte, esse setor não vai ter investimento. Aí eu estou falando aqui ao mercado, aos agentes de setores privados que fazem investimento, que querem ter a segurança de uma agência forte, que se mobilizem também, que vá também ao governo explicar o quão é importante ter uma agência reguladora forte. Dito isso, eu termino aqui a minha fala e, mais uma vez, colocar à disposição de todos os servidores dessa casa. Bem, bom dia mais uma vez a todos e a todas. Eu quero dizer, inicialmente, o meu grande privilégio de estar, neste momento, vivendo esse dia histórico aqui na Agência Nacional de Energia Elétrica, poder contar com o apoio incondicional da nossa diretoria colegiada, dos servidores da agência, servidores esses incansáveis no cumprimento da missão da agência.
Há mais de 20 anos, a ANEEL inaugurou as reuniões públicas da diretoria. Essas reuniões, ela foi pioneira, a ANEEL, e exemplo esse copiado por todas as agências reguladoras. Esse pioneirismo da ANEEL nos dá a segurança, a firmeza e a certeza de termos tomado a decisão correta. Os diretores aqui, uníssonos, de prestar esse apoio aos servidores das agências reguladoras federais. Contamos aqui com o corpo da nossa agência e contamos também aqui com a presença do sindicato que nos representa na mesa de negociações do governo federal. Mais uma vez, dizer que esse é um dia realmente histórico. Nesta arena, nessa sala, os diretores e diretoras debatem de forma transparente e com rigor técnico processos de relevante impacto na economia e na vida cotidiana da população brasileira. O diretor Ricardo citou a relevância e o impacto que nós temos na vida da sociedade. Ele é diário, afinal de contas, energia elétrica é talvez o bem mais essencial das sociedades modernas. É o que permite estarmos, por exemplo, hoje, aqui nessa reunião pública, é o que permite segurança pública, é o que permite educação, é o que permite saúde, é o que permite desenvolvimento da nossa indústria, geração de emprego, geração de renda, recolhimento de impostos. E a nossa vida, o nosso trabalho aqui, ele se faz presente na discussão de tarifas, leilões de infraestrutura, resultados de fiscalizações importantes, edição de regras para toda a cadeia produtiva do setor elétrico brasileiro. Temas que fazem parte da nossa sociedade. Por isso, é que é aqui, neste mesmo fórum, que a diretoria colegiada vem manifestar mais um assunto de extrema importância para o desenvolvimento do país. Nosso total apoio à valorização dos servidores e das servidoras responsáveis por garantir o funcionamento e a instrução de processos que culminam nas decisões aqui deliberadas e, como já dito, fazem parte da vida cotidiana de todos os brasileiros e brasileiras. Os serviços regulados são responsáveis por mais de 60% do PIB nacional, mais de 130 bilhões de reais por ano, enquanto o nosso orçamento previsto para 2024 foi de apenas 5 bilhões de reais, que tiveram inesperada e inexplicavelmente corte de 20%. Foi citado pela diretora Agnes que desde 2010 não realizamos concursos públicos. Então, estamos há 14 anos que não revitalizamos a nossa força de trabalho. Temos hoje um déficit de mais de 32%. Déficit esse registrado por aposentadorias, saídas de servidores para o serviço público e para o serviço privado. Cada novo concurso que é feito para qualquer carreira de Estado, como já foi dito pela diretora Agnes, a nossa remuneração do fim de carreira ela é menor do que a remuneração de qualquer carreira do ciclo de carreiras típicas de Estado iniciais. Então, veja, compensa para qualquer servidores. Aqui não temos ninguém com menos de 14 anos de casa. Ou seja, compensa para um servidor que já está no fim de carreira fazer um concurso para iniciar uma carreira. Isso, literalmente, não faz o menor sentido. Quero dizer aqui também que nós, aqui da diretoria, somos assediados semanalmente para a liberação de servidores, seja para o serviço público, e aí sim, porque temos a opção de liberar ou não, mas diariamente, semanalmente, recebemos pedidos de cessão e de requisição. Isso não ocorre à toa, ocorre porque os servidores são qualificados e ocorre também porque há um grande defasamento salarial. Os números que já alcançamos até hoje, como foram citados pela diretora Agnes, o diretor Ricardo, o diretor Fernando, são números que nos trazem muito orgulho. Nós praticamente triplicamos a nossa capacidade de geração.
quase que triplicamos a nossa quantidade de linhas de transmissão. Temos hoje mais de 10%, quase 15% de geração distribuída. Ou seja, temos mais de 100 distribuidoras em operação no país, temos mais de 300 transmissoras, e esse número aumenta a cada novo leilão. Temos mais de 1.000 geradores, temos mais de 90 milhões de consumidores, temos mais de 2,6 milhões de prosumidores. Este é um mundo em transformação, e essa transformação precisa de quadros qualificados. A ANEEL sempre destacada como referência na regulação nacional e destaque no mundo, enquanto agência moderna, de práticas inovadoras, elevada competência e que já viabilizou, desde a sua criação, registrem esse número, mais de 1 trilhão de investimentos para o nosso país, essencialmente privados, como já dito pelo diretor Ricardo, e vejam o quanto nós contribuímos para o desenvolvimento do país. Imaginem o nosso país com menos de 1 trilhão de reais em investimentos, em educação, saúde e segurança pública. Porque se não houvesse esse investimento privado para o crescimento do nosso mercado, o poder público teria que fazer esse aporte e fatalmente faltaria em serviços mais essenciais à nossa sociedade. Esses investimentos só chegaram ao nosso país graças ao trabalho dos nossos servidores, que acompanham de forma sistemática a perda de valor das suas carreiras, distanciamento remuneratório das carreiras típicas de Estado, estrangulamento orçamentário, evasão de quadros dentro do serviço público e, o que é mais grave, para o setor privado, reduzindo a nossa capacidade técnica das agências. Os desafios hoje postos para a sociedade e para a ANEEL, eles são definitivamente desproporcionais quanto à nossa capacidade de resposta. Por outro lado, é nesse cenário adverso que temos de enfrentar os desafios da sociedade moderna para o setor de energia. Ampliação da transição energética, abertura do mercado livre, renovação dos contratos de distribuição para os próximos 30 anos, eventos climáticos extremos, redução das tarifas frente ao aumento vertiginoso dos subsídios tarifários, necessidade e aumento das ações de fiscalização para assegurar a melhoria dos serviços. Não conseguiríamos cumprir essa missão sem a existência dos nossos quadros técnicos. Como dito aqui pelo diretor Ricardo, o nosso maior ativo. Estendo o nosso reconhecimento aos servidores da ANAC, da Anvisa, da Anatel, da ANS, da ANA, da ANP, da NTT, da ANTAC, da ANM e da ANSINE, atuando de maneira incansável no restabelecimento dos serviços essenciais à sociedade brasileira. Quero destacar também a reunião pública ocorrida ontem na Agência Nacional de Saúde Suplementar, presidida pelo Dr. Paulo Rebelo, que também teve um gesto similar ao que nós estamos fazendo hoje. Os dirigentes das agências estão também todos engajados nesse movimento. Destaco o ofício encaminhado em 22 de fevereiro deste ano pelo presidente do Comitê das Agências Reguladoras Federais, Dr. Paulo Rebelo, aos Ministérios da Fazenda, da Gestão, da Inovação em Serviços Públicos, manifestando apoio e reforçando o pleito à reestruturação das carreiras. Desde então, foram inúmeras as ações de apoio das agências e de autoridades do governo e do Congresso. Pela ANEEL, já fizemos e iremos reforçar. Encaminhamos no dia 8 de março, com o apoio de toda a diretoria da ANEEL, ofício à Casa Civil, ao MME e ao MGI, e também ao Ministério da Fazenda e também ao do Planejamento. Iremos fazer o reforço solicitado pelos diretores. Em todas essas manifestações e também naquelas lideradas pelas associações e também pelo sindicato, reforçou-se que o corpo técnico é o principal ativo das agências reguladoras. A manutenção e a valorização das nossas equipes de alto nível são essenciais para o rigor, a imparcialidade, a transparência e a tempestividade das decisões necessárias nos mais diversos setores que sustentam o desenvolvimento social e econômico do nosso país.
por tudo isso, por acreditar no papel que a ANEEL traz para a sociedade materializada pelo seu corpo técnico de excelência, eu gostaria de reiterar o apoio da diretoria da ANEEL aos servidores e que, inclusive, apoio esse encontra-se amparado na nova Lei das Agências Reguladoras, que expressou no seu artigo 3º, parágrafo 2º, inciso 1º, a linha C1A, em que está dentre as competências dos dirigentes, propor reformulações no plano de carreira dos seus servidores. Seremos incansáveis no cumprimento deste dispositivo legal, uma vez que nós precisaremos, não apenas a diretoria, mas o país precisa do trabalho dos nossos servidores. E aqui, neste fórum de decisões, tão importantes para o setor elétrico nacional, que a ANEEL manifesta seu apoio ao movimento Valoriza Regulação. Também gostaria de conclamar todas as associações e empresas que atuam no setor elétrico. Não interessa a ninguém uma agência reguladora enfraquecida. Precisamos ter quadros equiparados, remunerados adequadamente e também adequadamente dimensionados, para que nós possamos responder aos anseios da sociedade moderna. Aproveito para expressar o meu profundo e orgulhoso reconhecimento a toda a equipe da ANEEL, estendendo também meus cumprimentos aos servidores das demais agências reguladoras. Contem conosco. Gostaria também de deixar uma mensagem que as agências fortalecidas, elas trazem serviços públicos de qualidade e os cidadãos e cidadãs são, assim, respeitados. Muito obrigado por participar desse momento histórico na história da ANEEL. Bem, considerando que não temos mais nenhum processo inscrito na pauta, como é de amplo conhecimento de todos, a diretoria, participará agora de uma reunião com a ASEA e com os Sinagências. Sendo assim, mais uma vez agradeço a presença e o acompanhamento de todos e de todas nesta reunião pública e, dessa forma, dessa feita, declaro encerrada a 20ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL do ano de 2024. Um abraço a todos.